Meus irmãos, nós queremos continuar aí a nossa jornada. No culto da virada, a gente falou a respeito de um Deus que é o Deus, aquilo que o Raniel falou, do passado, do presente e do futuro. E o nosso tema foi nas mãos do eterno. E a gente disse o seguinte: quando você derramar a primeira lágrima em 2026, Deus já estava lá, né? Primeira vitória, Deus já estava lá. O primeiro desafio, o primeiro problema, a primeira luta, a primeira enfermidade, Deus já estava lá. Porque Deus é Senhor do tempo, né? Nada melhor do que colocar as nossas vidas nas mãos do Eterno. Aí, a propósito, a gente escolheu Josué, capítulo 3 e capítulo 4, para as nossas primeiras mensagens deste ano. 3 verbos nesses 2 capítulos já foram mencionados. O verbo santificar, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O verbo avançar, não é? Ordene ao povo que ande, né? Os sacerdotes pisaram a água, o rio se abriu e agora é hora de avançar, não é? A santificação é um preparo, é fundamental, é importante, porém, você não pode ficar à margem, não pode ficar parado. E depois nós falamos sobre o permanecer. Enquanto tinha uma pessoa ainda atravessando o Jordão a pés enxutos, porque o rio havia secado, né? As águas que desciam formaram uma parede, e as que estavam ali para baixo desceu, escorreu lá para o mar morto, não é? E o rio ficou seco, o leito do rio ficou seco, e eles passaram a pés enxutos, né, para o outro lado. E hoje eu quero continuar a palavra de hoje falando a respeito deste tema que já está exposto aí, após ou depois da travessia. A gente faz uma pergunta para a gente mesmo: qual que é o maior desafio? Antes do milagre, durante o milagre ou depois do milagre? Antes havia um obstáculo, uma crise. A Bíblia diz que o rio se transbordava, ele estava numa época de enchente em todas as suas ribanceiras, e eu disse que, para quem já foi em Israel, o Rio Jordão tem lugar que ele é bem estreito. Mas agora esse detalhe de que o rio transbordava, considerando que eram 12 tribos formadas por famílias e pessoas, então eram uma multidão de pessoas para atravessar o rio. Considerando que no meio dessas pessoas tinham crianças, tinha gente com dificuldade de locomoção, era um desafio, um grande desafio. O obstáculo do rio cheio e a dificuldade de conduzir o povo. Alguém poderia dizer: então, pastor, sem dúvida alguma, este era o momento mais complicado, era o momento mais difícil, era o momento mais perigoso da história da nação. Mas alguns poderiam dizer assim: imagine durante. Os sacerdotes pisaram a água, a água que descia parou, formou um paredão, e ali eles ficaram com a Arca da Aliança, né, numa posição ali, acima ali dos ombros. E esta arca teve que ficar ali o tempo todo, enquanto tinha gente atravessando. Eu não posso precisar quanto tempo isso durou. Mas a pressão daquela parede de água, eu fico imaginando aqui, puxa vida, passa rápido, olha essa pressão com essa parede de água aqui atrás de mim. A qualquer momento esse rio volta ao curso normal, e imagina um rio que saiu ali daquele momento de água represada. É assustador. Alguém poderia dizer: esse era o momento mais complicado de todo o processo, durante a travessia, não é? Mas eu queria dizer para você, meus irmãos, nesta noite, que talvez não tenha sido antes e nem durante. O momento mais desafiador é o depois, e é isso que nós queremos tratar nesta noite. Você sabe por quê? Porque antes tem crise, tem obstáculo, porém, eles estavam presenciando e obedecendo a algo extraordinário que Deus estava fazendo. Os sacerdotes obedeceram, Josué obedeceu. Lembra que no domingo passado eu falei que Deus falou a Josué, Deus falou aos sacerdotes, Deus falou ao povo, não é? E eles estavam vendo Deus agir. Então, no meio do milagre, aliás, antes do milagre, eles estavam sendo movidos pela fé.
Durante o milagre, eles estavam ali passando, um incentivando o outro, um ajudando o outro. Havia ali uma coletividade, ninguém podia ficar para trás. Essa foi a ênfase da semana passada. Nós não deixamos ninguém no caminho, ninguém pode ficar para trás. Não pode ficar as crianças para trás, não podem ficar as crianças para trás, não podem ficar os idosos para trás, não é? Porque, como já foi dito aqui, nós somos uma igreja geracional. É uma igreja que tem bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto, porque nós queremos levar todo mundo precisa atravessar com a gente. Mas, meus irmãos, depois que passa o milagre, depois que passa o obstáculo, não tem mais rio transbordando, não tem mais gente que ficou para trás, você sabe qual é o risco que nós corremos? Baixar a guarda. Baixar a guarda. E o baixar a guarda é que é perigoso, sabe? É nesse momento que nós corremos grandes e sérios riscos na nossa vida cristã e na nossa vida espiritual, quando a gente pensa que o pior já passou, quando a gente pensa que a principal luta já foi vencida, quando a gente pensa que não tem mais obstáculo, não tem mais problema, não tem mais dificuldade, e aí você descuida da sua vida pessoal, você descuida da sua vida espiritual. Por isso, o desafio é o que eu devo fazer depois do milagre. O milagre já aconteceu, mas a vida continua. E o que é que Deus espera de mim depois que eu sair do rio? O que é que Deus espera de mim depois que tudo aconteceu, depois que tudo passou? Algumas pessoas se distraem, algumas pessoas se desiludem, algumas pessoas esquecem de buscar ao Senhor depois que o pior já passou. Eu já recebi a cura, o que eu esperava já aconteceu, a bênção já aconteceu. Eu quero trazer uma pergunta para você que deve nos mover nesses próximos minutos. O que você faz com o que Deus já fez? Deus me abençoou tremendamente. O que você faz com essa bênção? Deus realizou um milagre na minha casa. O que você faz com o milagre que Deus realizou na sua casa? Deus respondeu as minhas orações. O que você faz com esta resposta que Deus deu para as suas orações? É uma mensagem que não vai olhar só para nós, não vai olhar só para o milagre, mas é uma mensagem que tem que olhar para as próximas gerações, tem que olhar para os desafios que virão na nossa frente, tem que olhar para aquele futuro que Deus espera que nós vivamos de maneira vitoriosa, dependendo dEle, nos braços dEle. A bênção de Deus e o milagre de Deus só se completa quando Deus disser que completou. Quando eles pensaram que já tinha todo mundo passado, você sabe o que Deus fez? Josué, ordena para cada tribo escolher um representante, voltar ao leito do rio, pegar uma pedra, voltar até o acampamento e fazer um monumento, um memorial. Então, Josué, ainda não acabou. E quando a travessia for concluída, o memorial for feito, você vai continuar a leitura de Josué e vai descobrir que tem orientação divina para a conquista da primeira cidade de Jericó, e nós conhecemos a história. Por isso, meus queridos, a transição, o que vem depois, eu quero dar o nome de uma palavra que está muito em uso nos dias de hoje, chama-se legado, testemunho, memorial. Vocês vão fazer um altar para servir de testemunho. Vocês vão fazer um altar, um monumento para servir de memorial. E você vai perceber o tanto que isso é fantástico, é poderoso nesse processo que nós estamos de meditação. O milagre abre caminho, mas é o legado que constrói o futuro. Nós estamos no ano de jubileu de Álamo, ano dos 90 anos da Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Você sabe como foi que nós chegamos até aqui? Porque teve gente testemunhando, milagres aconteceram, pessoas pagaram preço e hoje nós estamos aqui. A pergunta é, se Jesus Cristo não voltar, como estará esta igreja daqui a mais 90 anos? O que nós deixaremos de testemunho?
O que é que nós deixaremos de legado? Como é que nós estamos construindo a memória desta igreja? São perguntas relevantes para que a gente possa, de fato, acrescentar mais um verbo nos verbos que nós já estudamos até agora. Santificar, avançar, permanecer e legar, de deixar um legado. Vamos seguir? Eu quero trazer algumas instruções. O texto bíblico que nós já lemos do capítulo 3, está na sua memória e nós vamos citá-los algumas vezes, mas eu quero conduzir daqui a pouquinho para o capítulo 4 e aí eu vou projetar o texto bíblico para vocês e nós vamos ler o capítulo 4. Por enquanto, eu quero extrair alguns princípios para você guardar no coração. Primeiro princípio, o milagre não é o fim, é apenas o começo. Você pode repetir comigo? Apenas o começo. Tem gente que pensa que Deus faz milagre pelo milagre. E na Bíblia não é assim, não foi assim no Antigo Testamento, não foi assim no tempo de Jesus, não foi assim na história da igreja e não é assim nos dias atuais. Tem gente que se envaidece com o milagre, fica vaidoso, olha como eu sou abençoado porque Deus fez isso. Certamente é porque eu sou especial aos olhos de Deus, certamente é porque eu sou mais santo do que os outros, certamente é porque Deus tem um olho muito mais voltado para mim do que para outros. Meu amigo, o milagre não é um fim em si mesmo, o milagre é um meio. Você acredita assim? Jesus Cristo fez milagres extraordinários, mas esses milagres foram feitos para que vidas fossem transformadas, para que vidas fossem fortificadas, fortalecidas, encorajadas. Tem gente que pensa que o milagre é, vamos pedir para Deus curar um enfermo. Deus cura. E Deus tem poder para curar. Deus não mudou. E você acha que a cura foi simplesmente pela cura em si? Ou ao curar, Deus quer que essa pessoa se sinta fortalecida para contar para os outros o milagre que Deus fez, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam salvas, para que pessoas possam encontrar-se com Jesus por causa do testemunho e do legado. O que nós precisamos entender é que o milagre, ele tem uma finalidade para além do milagre. Estamos juntos? O milagre tem uma finalidade para além do milagre. Para que ressuscitar um morto que vai morrer de novo? Será que é só pelo milagre da ressurreição? Eu sempre tive, ao longo do meu ministério, dificuldades com cartazes do tipo: venha para a grande reunião, porque o homem dos milagres vai falar e vai orar, e o cego vai ver, e o surdo vai ouvir. Porque a ênfase toda está no milagre. Hoje pela manhã eu estava lembrando de um testemunho que eu ouvi de alguém que atuou muito tempo na África, né? Na parte ali da magia negra, da feitiçaria na África, coisas que a gente nem imagina que existe. E não faz muito tempo eu estava assistindo uma série em que havia uma guerra espiritual, onde demônios brigavam ali, e me chamou a atenção exatamente porque é coisa cultural em alguns lugares da África. Me lembro do Lidório, o missionário que atuou muito tempo lá, com a facilidade incrível de fazer a transliteração, a tradução da Bíblia para línguas indígenas, para línguas tribais. O cara é uma sumidade nesta área. E o Lidório estava contando o que ele já tinha enfrentado ali. E um dos testemunhos que eu ouvi em Belo Horizonte foi ele dizendo assim: estava discipulando um grupo de alunos, e enquanto ele discipulava aquelas pessoas novas convertidas ali, pessoas que ele havia ganhado para Jesus, chegou um barco, eles estavam numa área aberta e tinha um rio, e aí quando chegou o barco, o chefe tribal disse assim: eu vim aqui para falar com o missionário. E aí o Lidório falou assim: olha, fala para ele que eu só posso atendê-lo depois da aula, e eu estou ocupado agora, mas vai lá e vê o que ele precisa, né? Vocês estão sendo treinados para isso. E aí um líder que estava ali auxiliando ele desceu lá para conversar com aquele líder tribal. Quando chegou lá, ele foi incorporado, o demônio baixou ali fortemente na vida daquele homem e dominou aquele homem. E começou a falar com aquele homem, com o Lidório,
em um inglês shakespeariano. E o cara não sabia falar inglês. E ele começou a falar inglês fluentemente para impressionar, para o diabo querendo impressionar o homem de Deus, querendo impressionar o Lidório. Aí o Lidório entendeu o que estava acontecendo, ele já tinha muita experiência e discernimento espiritual. Ele não fez outra coisa senão chegar perto e apenas ordenar que aquele espírito maligno saísse. E aquele homem, né, o espírito maligno saiu, ele ficou ali totalmente fragilizado, mole, não é? E sem entender o que tinha acontecido. E voltando ao normal, ele não sabia falar nem uma palavra em inglês. Meus irmãos, o sobrenatural é uma realidade tão visível quanto o natural. Mas lá na África, para voltar ao eixo, por que eu lembrei dessa história? Esse missionário antigo diz que ele viu e viveu experiências de pessoas que presenciaram ressurreição de mortos na África. Quantos aqui já viram ressurreição de mortos? Teve uma onda aí de uns testemunhos no Brasil há muitos anos atrás e isso parou. E alguém falou, você vai levar? Não, pastor, eu tenho medo. Na época eu tenho medo desses testemunhos. Mas quando eu ouvi esse missionário, ele próprio disse, eu só vi isso acontecer na África. E eu só vi isso acontecer na África porque lá precisa do sobrenatural de Deus para que as pessoas entendam que o Deus de ontem, de hoje, de amanhã é o Deus de poder, é o Deus que cura doentes, é o Deus que ressuscita mortos. Deus não mudou. É o mesmo Deus que fez a operação de milagres na época de Jesus aqui na Terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, um país igual ao nosso, se diz cristão, que tem Bíblia à vontade, que tem o Evangelho sendo pregado para todo canto, não é? Você não vai ver esse tipo de acontecimento porque o milagre não existe só pelo milagre, ele existe para além do milagre. Por isso que o milagre lá na África ele era importante, porque ele existia para além do milagre, para que vidas presas pelas as garras de Satanás, pelos grilhões da morte, pudessem ser libertas. Você consegue entender? Para que tem milagre? Para isso. Agora, se você volta o olho para este texto, aí você diz assim, que milagre estupendo, novidade. Não é tão novidade, porque o Mar Vermelho já tinha sido aberto lá atrás, mas que milagre estupendo, essa geração, depois de 40 anos de deserto, agora está presenciando de novo um milagre sobrenatural de Deus. Mas será que esse milagre estava existindo só pelo milagre? Claro que não, tem algo para além do milagre. Por isso mesmo, meus irmãos, o milagre não substitui responsabilidade e a fé não elimina o movimento. Deus está dizendo o seguinte, eu seguro o rio, mas vocês têm que continuar atravessando. Eu seguro o rio, mas vocês têm que avançar. Vocês não podem parar. E o que sustenta o rio, as águas do rio, para que todo mundo possa passar, é a minha presença simbolizada na arca. Os sacerdotes levavam a arca, mas a arca era sinal da presença, não é? Da glória, da misericórdia de Deus. O propiciatório, a arca simbolizava isso. Então, quando Deus fala para os sacerdotes pararem no leito do rio e não ficarem lá enquanto tivesse gente atravessando, era para sustentar o milagre. Você sabe o que sustenta o milagre? Os joelhos daqueles que oram, não é? O que sustenta o milagre é a fé daqueles que estão constantemente em movimento, que não se acomodam. O que sustenta o milagre são as pessoas que de fato entendem outras expressões como ficar na brecha, não é? Outras expressões como ministério de intercessão. Eu estou aqui sustentando o milagre, sustentando enquanto vocês avançam, sustentando enquanto a história é construída. Ele está sustentando o milagre, mas parte importante no milagre é a obediência. Mande o sacerdote pisar, eles pisaram. Manda o povo andar, o povo andou. Depois manda pegar pedra, o povo pegou as pedras, não é? Para construir o monumento. A obediência é fundamental em todo esse processo. A fé verdadeira, então, acontece no meio do movimento, não é? Não elimina a ação. A fé verdadeira, ela vem movida por uma ação de obediência, ação de ficar ali em pé, sustentando o milagre.
Outra palavra que eu queria trazer para você nesta noite: quem carrega a presença sustenta o caminho. Isso é muito interessante e não deixa de ser algo extremamente espiritual. A arca não atravessou sozinha. Os sacerdotes precisaram levar e segurar a arca. A presença, a aliança, a misericórdia estava ali, a glória de Deus estava ali. Mas eu imagino que aqueles homens cansaram, sofreram e precisaram perseverar até que toda a multidão passasse. Você acha que foi sopinha no mel, foi algo facinho, ficar segurando a arca ali enquanto todo mundo passava? Mas a pressão desse paredão de água atrás, eu imagino que foi desafiador. Mas você sabe o que vai ter no capítulo 4, daqui a pouco eu vou ler? Eles vão construir um monumento de pedra, e diz o texto assim: quando os seus filhos perguntarem o que são essas pedras, vocês vão dizer para eles o que aconteceu nesse rio, o milagre que aconteceu. Seus filhos não vão viver o milagre, não vão presenciar o milagre, mas vão ouvir as histórias que vocês contarão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles sacerdotes estavam sustentando e deixando um legado para abençoar a vida de quem nem havia nascido ainda. Concordam com isso? Provavelmente na multidão tinha mulheres grávidas e os filhos daquelas mulheres iriam ouvir a história do milagre do Rio Jordão que foi aberto para o povo atravessar. Como isso é fundamental. Que lição espiritual maravilhosa nós podemos trazer. Você sabe por quê? Porque tem gente que quer a liderança. Porque talvez a liderança põe em evidência, traz o holofote, né? Tem gente que quer o reconhecimento, mas a pergunta é: quantos querem trazer para a responsabilidade da liderança o desafio de sustentar a travessia? De ficar em pé numa posição de prontidão, segurando a arca enquanto o povo passa. Quantas vezes a gente, como pastor, recebe gente: pastor, mas eu quero liderar, eu quero cuidar disso, quero cuidar daquilo. Liderança não é status, liderança é serviço. Liderança é serviço. É ficar em pé, é segurar a arca, é sustentar o milagre, é sustentar a travessia. Agora deixa eu dizer para você uma coisa: milagre não é descanso, é chamado para avançar, e isso se aplica a várias áreas da nossa vida. Por isso eu me dirijo aqui nesta noite aos pais, pai e mãe. Se vocês são servos do Senhor, vocês lideram o lar de vocês, e a pergunta é: vocês estão sustentando a presença de Deus na casa de vocês? Vocês estão levando a arca para a casa de vocês? Vocês estão trazendo a misericórdia de Deus para dentro da casa de vocês? O legado, o testemunho para dentro da casa de vocês? Tem muita gente que acha que isso não é importante e depois começa a colher frutos danosos lá na frente, né? Filho que não quer amar Jesus, que não quer saber de igreja, que não quer saber de Bíblia, que não quer saber de nada. Mas o que nós estamos deixando de testemunho e de legado para as próximas gerações? Eu quero liderar grupo pequeno. Liderar grupo pequeno não é status, é se colocar na brecha, é interceder, é segurar a presença, é ficar de prontidão. Eu quero ser professor nos cursos da UDF, quero ser professor no circuito ISEC, Quer, mas está disposto a sustentar a presença, está disposto a pagar o preço? Porque liderança é nada mais, nada menos do que pagar o preço. E o milagre vai acontecer, mas não pode produzir descanso, tem que produzir outro verbo, avanço, né? É um chamado para avançar. Milagre não existe para impressionar. Então você vai fazer um culto para dar o testemunho do milagre, aí você, né, faz aquela coisa tão bonita e etc. E impressiona todo mundo, mas e o que vem depois? O que vem depois? Nós estamos preocupados com o depois, né? O papel do sacerdote era sustentar a presença, o papel do professor também é, o papel do pai e da mãe que são cristãos, e quando a mãe é e o marido não é, dobra a responsabilidade. Enfim, quem carrega a presença sustenta o caminho e faz permanecer. Quero trazer mais um princípio
Não pare no lugar que é apenas uma passagem. Eu já disse que o leito do rio, não é o Egito, o leito do rio não é o deserto, mas o leito do rio também não é ainda a terra prometida. Portanto, o leito do rio está deixando muita coisa para trás, mas ainda não chegou aonde precisava chegar. A promessa ainda não foi cumprida completamente. Meu querido, foi para mim um grande ato de fé pisar no rio para que ele pudesse se abrir. Foi também um ato de fé maior ainda ficar no leito do rio sustentando a presença enquanto o povo passava. Ficar parado foi uma tarefa mais difícil do que o que antecedeu o milagre. Mas você tem que entender que ainda não é a terra da promessa. Ali estava numa situação seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, ou vai ou então não tem jeito de conquistar a terra prometida. Mas uma lição fica bem gravada. O leito do rio é um lugar de transição, de passagem. Não é um lugar de permanência. Portanto, a essência do milagre é: todo mundo vai atravessar. Os sacerdotes vão sustentar a presença. No processo tem gente querendo desistir, tem gente que se cansa, tem gente que se distrai com o que está ao redor. Mas tem gente que serve, tem gente que sustenta a presença, tem gente que não para, tem gente que incentiva, tem gente que influencia, tem gente que obedece. A pergunta é: em qual dos grupos você se encaixa? Guarde essa frase. Quem para do verbo parar no milagre, não chega na promessa. O rio não é o destino é a terra que o Senhor prometeu. Não pare no lugar que era para ser apenas uma passagem. Não volte para o lugar que o Senhor já fechou. E não deixe de entrar no lugar que Ele está abrindo. Esse é o segredo da vida cristã que não perde propósito. Eu não quero perder o propósito da minha vida. Se eu não quero perder o propósito da minha vida, então eu vou ser obediente. Eu não vou voltar pelo caminho que o Senhor já fechou. E eu não vou deixar de entrar pelo caminho que Ele está abrindo. Não pare no lugar que é apenas para ser uma passagem. Eu quero ler agora o texto bíblico para nós entrarmos no quarto e quinto pontos, já caminhando para a conclusão. O rio voltou a correr, mas as pedras ficaram. Eu queria que você ficasse ligado comigo. Vamos primeiro ler os versículos 1 a 7 do capítulo 4. Diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o lugar onde forem passar a noite. Seguindo aí, verso 4. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. E por fim, 6 e 7, elas servirão de sinal para vocês. Agora, aqui é a minha ênfase, gente. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem que significam essas pedras, a resposta virá: respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Que bênção! O rio voltou a correr, mas as pedras ficaram como memorial. Mas o segredo está na pergunta: quando os seus filhos perguntarem. O futuro das nossas crianças está nessa pergunta.
Sabia disso? Mas nós precisamos provocar a pergunta. Como é que eu provoco a pergunta? Fazendo o memorial, construindo o testemunho, para que eles digam, perguntem, né? Como é que é isso? Como é que foi isso? Você consegue entender? A fé, meus irmãos, precisa ser transmitida. Milagre sem memória é mera emoção. Mas quando o milagre é lembrado, vira fé duradoura. O que você quer para os seus filhos? Fé? Fé duradoura? Fé que atravessa as mais diferentes circunstâncias? Construa isso. Construa isso. As próximas gerações não viverão o milagre, mas podem viver o testemunho do milagre que você vai dar. O nosso objetivo ao construir um legado é fazer com que a nossa fé sobreviva a nós. A gente parte, mas a fé continua influenciando os nossos filhos. Tem hora que eu me julgo exagerado, porque eu falo muito na minha mãe, né? Em pregações e tudo. Mas é inevitável. Desde que ela se converteu, é inevitável esquecer da dona Josefa. O amor que ela tinha por Jesus, o evangelho que ela espalhava, a ponto de ter um momento na igreja cristã do setor Pedro, que mais de 30%, 40% era filho na fé da dona Josefa. Eu estava lembrando, eu contei isso algum tempo atrás, ano passado, né, hoje o pastor Paulo estava aqui, o João Paulo está ali, o Geso, me levaram para falar lá na clínica. Aí a Marizu disse, pastor, senta aqui nessa mesa, depois da palavra, e tem uma pessoa querendo falar com o senhor, posso trazer? Lógico, pode trazer. Aí a pessoa chegou lá e disse, sua mãe era dona Josefa? Eu falei assim, sim. Aí ela disse, a primeira vez que eu pisei na igreja foi ela que me levou. Hoje eu sou uma serva de Deus, porque sua mãe me levou para a igreja. Você sabe quantos anos tem que minha mãe morreu? 30. Ela morreu logo depois do nosso casamento. O ano passado, 29 anos depois, eu conheci um fruto da vida da minha mãe, uma semi-analfabeta de pele negra, que não sabia escrever e nem falar direito. Me passava vergonha torta direito, porque minha mãe era daquele tipo seguinte, ela conversava 5 minutos com alguém, já falava do evangelho, aí na hora que a limitação dela chegava, ela me chamava, vem cá, você é seminarista, agora você é obrigado a me ajudar. E me punha em cada situação. Ela foi empregada doméstica de uma família nobre de Goiânia. Aí ela falou assim, Deus não vai cobrar de mim o sangue dessa família, não. Então você vai lá comigo para nós evangelizarmos eles. E como é que você diz não? Aí eu lá para a casa dessa família para falar de Jesus. Na minha posse aqui, a patroa dela veio na minha posse, há 36 anos atrás, e o filho dela, que era um médico de estômago, né, um gastro, ele veio junto com ela e era meu padrinho de crisma. Minha mãe morou com eles por 13 anos. Uma família nobre, de gente assim, preparadíssima, mas minha mãe disse, eu não vou chegar lá no céu, né? E Deus requereu o sangue dessa família de mim, então eu quero ir lá, mas eu quero que você vá comigo, porque eu não sei ler direito, eu não sei falar, eu falo e você completa. Como é que você esquece disso? Né? Memória, experiência, herança. Você tem feito isso na vida dos seus filhos? Depois que você partiu, os seus filhos vão dizer o que de você? Você deixou para eles escrituras? Deixou para ele conta bancária? Dinheiro aplicado? Meu irmão, se der para deixar isso, também não é ruim não, mas o principal não é isso não. O principal é deixar para eles Jesus Cristo como Senhor absoluto e nosso Salvador. Amém? Tem que ser assim, meus irmãos. O rio volta ao curso normal, mas sabe o que vai ficar lá como memorial? As pedras. Se ficar só o rio, ninguém ia saber de nada. O rio voltou a correr do jeito normal, está lá até hoje e tudo mais. Mas e essas pedras? Ah, meu filho, é porque essas pedras Deus fez um milagre. A gente entrou aqui na terra prometida com o rio seco, porque o Senhor
mesmo na época da enchente, fez com que o leito do rio ficasse enxuto, seco, para que a gente pudesse atravessar. Qual que é o legado que você está deixando para os seus filhos? Eles viverão a memória do milagre. Você sabe o que é memorial? Vou te dar uma definição. É transformar experiência em herança. Transformar experiência em herança. Essa igreja tem 90 anos. Mas quantas orações que ninguém viu foram feitas por esta igreja? Você tem noção? Eu não tenho. Quantas doações foram feitas para esta igreja de gente que tinha pouco? Concorda? Essa igreja recebeu doação de gente que não tinha quase nada. A história do nosso templozinho original, da capela, é linda. Seu Bento, que não morreu faz muito tempo, né? Alugou a fazenda dele, viveu do aluguel da fazenda por quase 2 anos e construiu esta igreja, a capela. De vez em quando tinha ajudante, de vez em quando ele sozinho, sem ganhar um centavo, vivendo do aluguel da fazenda. As pedras ficam. Ainda essa semana, eu já liguei para um presbítero nosso, que tem 93 anos, que é super importante para a história dessa igreja. Não vem mais, não dá conta. O ano passado ele veio 1 vez ou 2 aqui na capela. Mas ele segurou a arca dessa igreja. Sabia disso? Igreja sem pastor ele pregava, igreja sem professor ele lecionava. Isso é legado. Isso é legado. Essa semana eu estava vindo para cá e falei assim, o senhor Onápio, ele tem 97 anos. Ele hoje está frequentando a congregacional porque ele não precisa nem atravessar a rua. Ele sai da casa dele, pela calçada, e o próximo lote é a congregacional. Mas ele não admite ser de outra igreja. Então ele fala assim, eu sou da Cristã de Campinas, eu estou indo aqui porque eu não dou conta de ir em Campinas mais. Eu já recomendei, já liguei para ele, já falei com o pastor Emerson, que é o esposo da Lucília, que é o pastor lá. Mas essa semana eu falei assim, eu vou visitar o senhor Onápio. E fui lá, 97 anos, dizendo assim, eu amo aquela igreja, pastor, o senhor é o meu pastor, aquela é a minha igreja. Fiquei com ele lá uns 40 minutos. A esposa dele tem 90 anos, mas é ele que cozinha, ela está muito mais doente do que ele. Então ele disse assim, eu cozinho, eu cuido da Geracina, eu vou aqui perto porque não dou conta de ir lá mais. Hoje eu não vou sozinho nem no supermercado aqui perto, porque os filhos não deixam, né? Meus irmãos, o seu Onápio não vem aqui mais, não dá nem oferta na igreja mais. O que isso tem a ver? Ele faz parte da história dessa igreja. Ele segurou e sustentou a presença de Deus nessa igreja. Ninguém pode ficar de fora. A minha pergunta é, daqui 90 anos, o que dirão de nós? O que falarão sobre a nossa herança, sobre o nosso testemunho, sobre o nosso legado? Você sabe por quê? Porque quem não herda memória, vai herdar confusão. Por isso, termino com esse último ponto. Nós não estamos apenas atravessando, estamos construindo o futuro. Tem criança que ainda não nasceu, mas se Jesus não voltar, vai ser influenciado por esta igreja. Tem criança que ainda não nasceu, mas vai encontrar-se com Jesus pelo ministério desta igreja. Então, meu querido, vale a pena.
Vale a pena. Construir o futuro, atravessar tudo e sustentar a presença de Deus e marcar a nossa trajetória com os milagres para que o futuro da nossa igreja esteja garantido. A fé das nossas crianças possam ser construídas. Por isso que diz, essas pedras servirão de sinal. Sinal. O maior milagre que você vive não é o que você conquista, é o que você preserva. Sabia disso? Não é o que você conquista. Você vai ter... O que adianta Deus fazer um milagre estupendo na sua vida e você não contar isso para ninguém? Você não tirar proveito disso, você não der um testemunho sobre isso. Não é tirar proveito para te envaidecer, né? Olha o tanto que eu sou melhor do que você. Deus olha para mim, Deus não olha para você. Não é essa a ideia. Mas é a ideia de que o que eu vivi na experiência minha com Deus, eu quero que sirva para edificação e transformação da vida dos nossos filhos. Deixar marcas visíveis. O maior milagre não é o que você conquista, mas é o que você preserva. O rio pode voltar a correr depois que o testemunho for estabelecido. O altar está feito pelas pedras, o monumento? Não é altar não, monumento. O monumento está feito? Tá. Então agora sim está liberado. O rio pode voltar ao seu curso normal. Porque o que precisava acontecer, aconteceu. O povo atravessou, os sacerdotes sustentaram a presença, ninguém ficou de fora, pisaram na terra do outro lado, a terra prometida. Tem desafios pela frente? Ainda tem, mas o obstáculo que existia já foi removido. O rio pode voltar, mas o testemunho precisa ficar. Quero terminar recordando os verbos com você. Primeiro, santifique-se. Segundo, pise no rio. Terceiro, avance. Quarto, atravesse. Quinto, não pare. Sexto, não volte atrás. Sétimo, construa memória. E oitavo, deixe legado. Amém? Santifique, pise, não pare, avance, tome posse, deixe legado, construa memória. Se você não fizer isso, o que vai acontecer com os nossos filhos e com as futuras gerações? Primeiro, eles vão perder tempo. Porque quando eu falo os erros que eu cometi, eles não precisam cometer os mesmos erros. E a gente tem que ser honesto para dizer que a gente erra, né? Meu filho, não percorra por esse caminho não, porque eu já percorri e eu sei que ele dá errado. Economiza, não é? Eles não vão perder tempo, não vão cometer os mesmos erros e vão ter a fé deles fortalecida. É exatamente isso que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, não é? E eu sei que os que estão aqui também querem isso. E a nossa igreja, com certeza, está sustentando a presença de Deus para gerações que ainda virão antes de Jesus voltar e que vão ocupar essas cadeiras e vão dar testemunhos nessa cidade. Amém? Vamos orar? Gostaria que você orasse ao Senhor. Tem certas mensagens que cabe tanto tipo de apelo, né? Quantas coisas eu poderia desafiar você nessa noite? Mas eu gostaria que você mesmo fizesse o próprio apelo para o seu coração. Qual parte desta mensagem Deus falou comigo? Qual item desse sermão mexeu mais com o meu coração? O que eu posso fazer de prático na minha caminhada? Deus, nós queremos entregar ao Senhor esse tempo e pedir ao Senhor que aceite a gratidão do nosso coração por todos aqueles que construíram a nossa história nesses 90 anos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque pessoas fizeram tanto por esta igreja.
às vezes até no anonimato, pessoas que nem se tornaram tão conhecidas, talvez não estão nos registros de ata, livro de história, não foi nem registrado, por descuido, por esquecimento, por algum motivo. Mas nós queremos, mesmo não podendo nominar todas elas, nós queremos reconhecer que estamos aqui por causa de muitas pessoas que se doaram por essa história e por esta igreja. Eu te agradeço por isso, mas nós não podemos viver somente do passado. Eu quero que o Senhor, através da Tua Palavra e do Teu Espírito, nos desafie a construir a igreja do futuro. Que nós possamos cumprir esse propósito de construir a igreja do futuro. Deixar um legado para as nossas crianças, as que já estão entre nós e aquelas que nem nasceram ainda, mas que serão alcançadas por esse ministério. Que nós possamos ser eficientes nesse projeto. Por isso, abençoe o nosso presente, esse ano, tudo que será feito neste ano e abençoe o nosso futuro. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.